Fazer o nosso catecismo. Estamos no último artigo do credo. Creio na vida eterna. Então, hoje nós terminamos o credo. O último artigo do credo ensina que depois da vida presente há outra, ou eternamente feliz para os eleitos no paraíso, ou eternamente desgraçada para os condenados no inferno. Podemos compreender a felicidade do paraíso? Não, não podemos compreender a felicidade do paraíso, porque excede os conhecimentos da nossa inteligência limitada. Como dizia Francisco, Deus, quem pode exprimir Deus? É impossível para nós. E esse Deus que é inexprimível, nós o veremos. Ele será a nossa felicidade. Assim como uma boa notícia nos enche de alegria, assim como as coisas boas nos dão alegria, mesmo as coisas mais simples, uma boa comida nos dá uma alegria no nível da comida, uma notícia, uma poesia, uma boa música nos dá uma alegria de um grau superior, uma boa amizade nos dá uma alegria num grau ainda superior. Assim Deus será a alegria da alma. Jesus, a alegria dos homens, como é o título de uma peça de Bach. Jesus, a alegria dos homens. Ele será a nossa alegria, Deus será a nossa alegria. E não só a nossa alegria, mas a nossa vida. Que é o que dá alegria da vida. Uma pessoa de idade que recebe uma boa alegria, uma notícia, ela retoma a vida. Né? Por quê? Porque a alegria nos dá a vida. E essa vida será eterna, essa alegria será eterna também. Não podemos compreender a felicidade do paraíso porque excede os conhecimentos de nossa inteligência limitada. E porque os bens no céu não podem comparar-se com os bens deste mundo. Não se pode comparar, nenhuma comparação. Que Deus preparou para os seus eleitos, o homem não viu, o homem não ouviu, nem entrou no entendimento humano, nem pode entrar. Acho que são um dos dois santos, Santo Agostinho, não sei, estava tentando escrever sobre a felicidade do céu, e ele apareceu, se não me engano, não sei se seja o contrário, São Jerônimo apareceu para ele e falou, você não vê que não é possível? E ele então parou. Então, claro, a gente pode dizer alguma coisa, ele disse belas coisas, mas definir, compreender é impossível. Teria que compreender a Deus, teria que... que na Terra é inexprimível. No céu também a gente não compreenderemos a Deus no sentido como Deus se conhece todo de maneira exaustiva. Nós o veremos face a face, mas haverá uma limitação em relação ao conhecimento que Deus tem de si mesmo, em relação também à alegria que Deus tem de se amar a si mesmo, que Deus é o bem infinito. Ele se ama porque ele é o bem infinito. Nós o amamos de maneira diferente, porque nós não temos o bem que está em nós, provém de Deus. Então nós amamos a Deus quanto causa do bem que está em nós. Deus ama a si mesmo com o bem absoluto, incausado. Em Deus amar a si mesmo é virtude. E em nós, amar a nós mesmos, separadamente de Deus, é pecado. Porque a gente tem um bem recebido e Deus tem um bem que não é recebido. Deus é o próprio bem. Daí a diferença entre Deus fez tudo para a sua glória, isso é normal, e para nós, trazer a glória para nós, tirando de Deus, é um pecado. É uma diferença entre o Criador e a criatura. Então no céu nós veremos a Deus, veremos que Deus é esse bem infinito. E vendo a Deus que é esse bem infinito, nós entraremos numa alegria ilimitada. Não tão grande quanto a de Deus, mas que ultrapassa tudo que nós podemos compreender aqui na Terra. Que consiste a felicidade dos eleitos? A felicidade dos eleitos consiste em verem, amarem e possuírem para sempre a Deus, fonte de todo bem. Ver, amar, possuir. Ver, vendo, a nossa alma para amar uma coisa tem que conhecer. Então nós veremos a Deus, a medida do conhecimento é a medida do amor. Aqui na Terra nós conhecemos Deus imperfeitamente, por isso nossa caridade ela tem tanta dificuldade em se elevar a um amor profundo de Deus, porque a gente o conhece imperfeitamente pela fé, e daí o dom de sabedoria que vem nos ajudar a amar a Deus de maneira que seja digna de Deus. E alguns santos chegaram, Santa Teresinha antes de morrer dizia, quanto a ver a Deus eu o verei, quanto a estar unida a Ele já estou inteiramente. Então ela chegou a um grau por quê? Porque a fé é suficiente para nos unir a Deus. A fé nos dá Deus, mas de maneira obscura, mas é realmente Deus que a gente conhece. Então a caridade pode ir adiante, ela pode seguir,
porque o conhecimento que dá a fé é suficiente para a caridade crescer. E nos santos cresceram a um grau que a gente não podemos nem compreender. Nossa Senhora, Santa Teresinha, os santos todos os santos, chegaram a um grau de união com Deus, de amor de Deus, que a gente não pode compreender. Mas chegaram pela fé. E na visão, um conhecimento mais perfeito, portanto, um amor. Bom, quando chega lá a gente vai ver. Se a gente chegar com a graça de Deus, como nós esperamos. Que consiste a desgraça dos condenados. A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da visão de Deus e punidos com tormentos eternos do inferno. Então, 2 tipos de punição. Primeiro, ser privado de Deus. Segundo, punidos com tormentos eternos no inferno, que são variados, o fogo e outros tormentos. Tormento ao remorso, tem várias coisas. Bom, o remorso está ligado a ser privado da visão de Deus. Mas então tem esses dois, tem uma diferença. O primeiro, então, é ser privado da visão de Deus, que será um tormento terrível, e além disso, um tormento positivo, para assim dizer, que são os tormentos do fogo e todos os tormentos que atingirão os corpos dos condenados, mas desde já as almas. Santa Sé proíbe de dar a absolvição a quem negasse a realidade do fogo do inferno. O fogo do inferno, mesmo atualmente, tormenta as almas. Coisa misteriosa. Mas assim como nossa alma está unida ao nosso corpo, ela sofre quando nosso corpo é atingido, por uma ferida, uma facada, uma doença, uma operação. Assim também a alma pode sofrer do fogo do inferno. Mistério para nós. Nós temos já algo nos diz que isso não é tão assim absurdo, já que a nossa alma, ela que é o último sujeito do sofrimento mesmo físico. Uma dor de dente atinge a alma. Como é que a alma pode ser atingida? Uma dor de dente se ela é espiritual. Porque é uma união entre a alma e o corpo. E que o corpo sofre, a alma sofre. Mas a alma não é espiritual? Mas ela está unida a um corpo. Então, há algo misterioso para nós, mas o fogo do inferno atormenta as almas mesmo antes da ressurreição dos corpos. Por ora, são só para as almas os bens do paraíso e os males do inferno? A pergunta, por enquanto, é só a alma que sofre ou que se alegra? Sim. Os bens do paraíso e os males do inferno, por ora, são só para as almas. Porque, por enquanto, só as almas estão no paraíso ou no inferno. Mas depois da ressurreição da carne, os homens na plenitude da sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão ou felizes ou infelizes para sempre. Então, no céu, essa alegria vai se refletir sobre o nosso corpo, e no inferno também os padecimentos serão sofridos também pelo corpo. Serão iguais para os eleitos os bens do paraíso e para os condenados do inferno? A igualdade para todo mundo? No seu sentido sim e no sentido não. Então vamos ver em que sentido sim e em que sentido não. Então, espero ter entendido bem a pergunta. São iguais para os eleitos os bens do paraíso e para os condenados os males do inferno? Se bem é o mesmo para todos, esses males são o mesmo para todos. Os bens do paraíso para os eleitos e os males do inferno para os condenados serão iguais na substância e na duração. Substância, porque no céu todos verão a Deus face a face, e na duração, porque essa duração será eterna. Para os maus, iguais também na substância, porque serão todos privados da visão de Deus, e serão todos atormentados pelo fogo do inferno e provavelmente outros sofrimentos também. E também igual na duração eterna. No entanto, vamos ver o que é diferente. Diferente é o grau. Mas na medida, isto é, no grau, serão maiores ou menores, segundo os méritos ou deméritos de cada um. Então, quem pecou mais, sofrerá mais. Quem amou mais, verá Deus de mais perto. E ele se alegrará mais. Que quer dizer a palavra amém no fim do credo? A palavra amém no fim das orações significa assim seja. No fim do credo significa assim é. Então, no fim das orações é um desejo, assim seja. No final do credo é uma afirmação, assim é. Quer dizer, creio que é absolutamente verdadeiro tudo que nesses 12 artigos se contém. Estou mais certo disso do que se o visse com meus próprios olhos. Então, com isso, nós terminamos o credo. Domingo que vem, nós começaremos a oração em geral. Então, são palavrinhas sobre
Nós botamos ali um cartaz, como todo mundo sabe, né? Então, para esse cartaz não fica letra morta, já que ele não é digno de ser letra morta, já que é a palavra da Santa Igreja. Nós pedimos a todos que levem bem a sério o que está ali. Vou ler só uma pequena passagem do Frei Damião. Damião foi um grande pregador popular. O que é um pregador popular? É um pregador que fala de uma linguagem muito acessível ao povo e que ele tem o seu mérito, porque ele é um homem muito bom. Notícias que chegam a nós, de muito mérito. Pessoas que conheceram, Padre Fernando chegou a conhecê-lo. Outras pessoas que vêm do Nordeste já nos falaram que viram ele. E era um homem que comia sempre comia muito parcamente, muito austeramente, praticamente só abóbora, uma coisa assim, não sei bem exatamente, mas digamos, levava uma vida austera. Dormia, botava as sandálias como travesseiro e dormia em qualquer lugar. E pregava e confessava sem parar. Bom, a igreja decidirá mais tarde se foi realmente um santo ou não, mas ele tem um bom nome. Um bom nome. O mínimo que a gente pode dizer dele é que ele tem um bom nome. E provavelmente ser mais do que isso até. Mas a gente tem que ser um pouco modesto nas afirmações quando a igreja ainda não se pronunciou. E no momento atual, com o liberalismo em Roma, os pronunciamentos de Roma não têm autoridade que normalmente tem, porque os liberais não querem engajar a autoridade. O liberal modernista, ele não crê na verdade. Portanto, as canonizações atuais nós não levamos a sério, porque Monsenhor Lefebvre não a levava, e essa explicação é muito sensata. Ele não quer engajar a sua autoridade que vem de Deus. Mas, isso dito, só cito algumas frases assim, tomadas aqui, não ao acaso, mas, digamos, tomada aqui que eu acho interessante. Essa maneira direta do pregador popular, de ir direto no assunto, com poucas palavras, penso que pode fazer bem a alguém. Namoro, só na frente dos pais, com uma pessoa solteira. Ele deve ser breve, com casamento à vista. Bom senso, né? Talvez um pouquinho rude, mas é o que se fazia antigamente. E isso evitava tantos desastres como a gente vê hoje. Calça comprida para as mulheres. Para vós, mulheres que usam calça compridas, está reservado um lugar bem fundo no inferno. Maneira um pouco rude, né, de falar, mas que é um pregador que sabe o que está falando. Um homem de experiência, e ele sabe quanto mal essa moda fez e faz. Não quer dizer que não haja exceções, claro que há. Santa Joana d'Arc usou na prisão, usou na guerra, mas uma exceção. Então, que cada um pense bem. Monsenhor Castamay escreveu sobre o assunto, Monsenhor Williams escreveu sobre o assunto, Monsenhor Tissier escreveu sobre o assunto, Canal Siri escreveu sobre o assunto. Então, quem quer se informar, tem matéria escrita por pessoas de autoridade. Canal Siri era um canal de autoridade, um canal que foi tradicional. Dom Antônio Castamay é uma autoridade. Nós falamos que durante o sermão, né, ele não apoiou o Monsenhor Lefebvre em 76, mas depois o apoiou totalmente em 88. O Monsenhor Castamay é um eminente defensor da fé católica. Ele é uma glória do nosso país. E no momento mais difícil da história da igreja, que foi esse concílio e esse tempo de Paulo, o tempo que nós estamos vivendo, continuando a viver. Então é um homem eminente. E se ele não apoiou o Monsenhor Lefebvre ali, em 76, foi uma coisa circunstancial. Difícil às vezes, pode dizer prudencial, saber o que é mais certo, mas em doutrina, nunca ninguém indicou uma doutrina errada em Dom Antônio Castamay, jamais. Então eu penso que a gente deve considerá-lo também como uma autoridade nessa matéria, a não ser que alguém prove o contrário, alguém de autoridade também, e com argumentos de autoridade, mas eu não vejo. Monsenhor Williams confirma o que Monsenhor Castamay dizia, Monsenhor Tissier tem artigos sobre o assunto também. Ele admira, Monsenhor Tissier gosta muito da maneira que as mulheres se vestem nos Estados Unidos e das famílias numerosas dos Estados Unidos, porque ele vê lá um sinal de catolicismo. Então, Monsenhor Tissier falou sobre esse assunto, a gente deve levar em consideração o que dizem os bispos da fraternidade. Eles falaram da doutrina, essa doutrina me parece ser boa, porque há uma concordância, uma continuidade, há uma... Bom, mas se algum... Bom,
questão pode ser um pouco debatida, mas eu penso que o bom senso, o senso católico, deve nos inclinar para os bispos que falaram sobre o assunto. Que eu saiba, não tem nenhum bispo tradicional que tenha defendido o contrário do que ensinou Dom Castor Maia. Eu não conheço. Se alguém conhecer, eu gostaria de saber, porque até hoje eu não vi. Havia uma concordância em torno de Dom Castor Maia sobre esse tema. Minissaia, eu condeno sempre a minissaia. Minissaia não presta, não. É causa de muitos pecados. Muitos homens já perderam a cabeça por causa desse exagero das mulheres. Bom, sem ser minissaia, tem saias que são mais ou menos mini, e as mulheres têm que levar isso em consideração, porque a mulher ou é Nossa Senhora ou ela é Eva. Ou ela ajuda a sociedade ou ela destrói a sociedade. O papel da mulher é muito importante na sociedade, evidentemente, e elas têm que levar bem a sério o seu papel na sociedade, e se não querem ser um motivo de queixa de Nosso Senhor. Porque depois dessa vida nós seremos julgados, as mulheres serão julgadas, e Nosso Senhor vai pedir contas a cada um de nós, e as mulheres terão pedir contas a respeito da maneira de se vestir, mais do que os homens também, hein? Mas, em geral, nesse ponto, a coisa mais complexa, mais delicada é a parte das mulheres. Então, eu disse também no sermão que está apelo à oração mundial dos judeus nesse domingo, 23, 5 horas da tarde. Bom, aqui está de uma maneira um pouco estranha. Bom. Para a chegada do anticristo. Bom, essa maneira um pouco sensacionalista. Mas essa autenticidade, bem que eu não seja de nada impressionado por esse apelo, eu faço parte, no entanto, dele, em razão da autenticidade que me parece lhe conferir o antigo grande rabino da França, Citruc. Mesmo que não seja feito dessa maneira, não tem dúvida que se os judeus pedem a vida do Messias, esse Messias certamente, se vier tal como os judeus o esperam, né? Não será Nosso Senhor, é claro, será, já que usa Nosso Senhor, esse homem que terá o apoio dos judeus não será amigo da igreja, isso é evidente. Então, aqui está o texto da oração. Mestre do Universo, filhos de Israel, nós... Então, filho de Israel, que está no plural, um pouquinho estranho. Vou traduzir em português, no singular. Filho de Israel, nós te pedimos o Mashiach, Messias em hebreu, a fim de nos livrar agora e com misericórdia deste exílio e de nossos sofrimentos, revelar o teu nome no mundo e de aí trazer a paz. Amém. Não tem dúvida, eu penso que o anticristo trará a paz, sim. Paz política, porque se nesses blocos que se digladiam, né, hoje em dia, o bloco muçulmano, o bloco pró-judeu, bloco chinês, bloco russo, tudo isso é uma causa de instabilidade, de guerra, tudo isso. Então, o anticristo vindo, tendo governo mundial, ele trará uma paz política, mas essa paz o permitirá de perseguir mais eficazmente a Santa Igreja. Então será uma falsa paz. Paz e tranquilidade da ordem. Ele trará uma tranquilidade da desordem. Será a desordem organizada, naturalmente organizada contra o sobrenatural, melhor dizendo. Poderá ter muita ordem, no sentido de boa polícia, uma polícia na rua, toda bem controlada, mas organizada contra o sobrenatural. Então os católicos serão perseguidos de uma maneira muito mais eficaz, muito mais burocrática, administrativa, que permitirá de perseguir os católicos sem dar grandes aparências de perseguição. Que basta, né, vai viajar, bate lá no computador, você não pode viajar. Vai ser meio complicado. E aí, bom, perseguição, o católico não pode viajar, bom, volta para casa. Vai tentar fazer uma coisa, passa no computador, você não pode comprar. Ele volta para casa, fala, minha vida está ficando um pouco apertada. Então, a vida vai se apertando assim, e de uma aparente normalidade. Vamos dizer, mas você deve ter algum problema na polícia, porque você não pode viajar, não pode comprar. Os outros vão dizer assim, mas vê lá o que você está fazendo,
ninguém está te batendo, só você não pode viajar, você é um problema com a polícia. E o outro vai dizer, mas é por causa da minha fé. Não deve ser isso não. Vai lá ver, você deve ter feito alguma coisa. Aí fica essa situação. E então uma perseguição surda, uma perseguição assim, bom, imagina, minha imaginação. Vou ler só o que eu já li no sermão e acrescentar uma de Santo Efrem, uma citação. Então, São Gregório Nazianzo diz: o anticristo será crido, será recebido, né, como o Messias pelos judeus. São Gregório Nazianzeno. Santo Efrem diz: é de uma maneira excepcional que o anticristo cercará de favores a nação judia, mas é também com honras extraordinárias que a nação deicida o cobrirá e aplaudirá o seu reino. Então haverá um grande entendimento, segundo Santo Efrem, entre o anticristo e o povo judeu. Os judeus não quiseram crer em Jesus Cristo, diz São Antambrósio, eles crerão no anticristo. Bom, então deve rezar para que Deus nos mantenha na fé católica. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.